Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho. Esse vídeo nunca foi feito no canal, super inédito. Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho de como Deus transformou minha vida, de como tudo aconteceu, como Ele ressuscitou. E se você acredita que Deus, pelo menos acredita um pouquinho que Deus pode transformar a sua vida, assiste esse vídeo. Se você tá naquele beco sem saída, se você tá tendo crises de ansiedade, de depressão, se você tá achando que a sua vida tá aquele caos, assiste esse vídeo e veja um pouquinho da minha história, para vocês verem que sim, existe saída para todos os problemas e o nosso Deus é o Deus do impossível. Bom, gente, eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Eu era uma pessoa totalmente, assim, nervosa, estourada, egoísta. Eu tinha, assim, muitos defeitos. Eu era uma pessoa muito inconsequente. Como assim, inconsequente? Eu não ligava, assim. Se eu tivesse que beber, eu bebia. Se eu tivesse que sair, saía. Se o André ficasse bravo comigo, porque o André foi meu namorado, se ele ficasse bravo comigo, ok. Se ele não ficasse, também problema dele. E eu nunca fui, assim, uma pessoa que pensava nas pessoas, que pensava... Por isso que eu falo que eu era egoísta, porque eu não pensava nas pessoas. E aí eu pensava só em mim. Quando eu fui casar, Deus começou a agir muito na minha vida. E minha vida tava assim um caos. Às vezes a sua vida tá um caos e você nem percebe. Ou às vezes você percebe e fica lá reclamando, falando e tal. E daí eu comecei com umas crises de ansiedade. O meu problema maior, eu não sei se era fora da cabeça, se era a minha situação financeira, se era a minha situação a minha situação de relacionamento com o meu marido, que é o André, pra quem não sabe, quem tá assistindo esse vídeo pela primeira vez. Quem não me conhece, então se inscreve aqui no canal, tá bom? Acabou? Vou continuar. E tinha um problema aqui dentro da minha cabeça, de ansiedade, de depressão e tal. Mas também eu tinha problemas fora da minha cabeça, que era a situação financeira, um trabalho que eu não gostava de fazer. E muita coisa errada na minha vida, muita coisa errada. Bom, Deus foi agindo devagarzinho na minha vida e foi transformando essas coisas. Porque assim, eu não me sentia no beco sem saída. Eu não achava que nada daquilo pudesse ser resolvido, que dívidas pudessem ser pagas, que eu poderia um dia sair daquela depressão, daquela sensação ruim. Porque quando eu fui casar, parece que tudo veio em cima da minha cabeça, todo aquele egoísmo, toda aquela pessoa ruim que eu era, veio em cima da minha cabeça como se me julgando, sabe? E aí eu comecei a procurar alguma resposta pra isso. Eu comecei a procurar entender por que eu tava sentindo aquilo. E às vezes isso pode ser sintoma de depressão, isso pode ser simplesmente aquela sensação de culpa por uma coisa que você fez de errado e que você se arrependeu, que você não quer mais fazer, mas que naquele momento você não sabe como lidar com isso. E foi isso que aconteceu. E aí foi nesse momento que eu comecei a procurar Deus na minha vida. Eu acreditava mais ou menos em Deus. Eu não achava assim, eu vou rezar o Pai Nosso aí, tá bom, peço um negocinho pra ele, tá bom. Era assim que eu achava, era assim que eu tinha esse relacionamento. Meu relacionamento com Deus era esse. Acho que pouco ou muito, isso me ajudou. Porque eu acho que ele pensou, poxa, tem uma chancezinha dessa menina aí, essa meninazinha aí, ó, eu acho que ela tem uma chancezinha, sabe? Vou começar a fazer os negocinhos na vida dela pra ela. E acho que foi isso que Deus falou nesse momento. Mas então, e daí... E dessa forma ele começou a agir na minha vida aos poucos. Ainda depois de tudo isso, as coisas que eu achava que não poderiam piorar, pioraram, né? Porque acontece de piorar. E eu era muito depressiva, eu não me adaptei muito bem no início do meu casamento. Eu não sei se isso foi bom, se foi ruim, mas eu tinha muitos pensamentos negativos. Eu achava que não ia dar certo, eu achava que o André, o meu marido, ele ia me largar. Eu achava que ele uma hora ia falar assim, essa pessoa eu não quero do meu lado. Eu achava coisas tão ruins do meu futuro que eu achava assim, que eu ia ficar doente, que eu ia morrer. Gente, morrer todo mundo vai, mas com calma, né, gente? Não é agora não. Hoje eu não tô afim. Hoje eu não vou morrer, não. Só se Deus quiser. E aí eu comecei a me preocupar com o futuro. Eu comecei a me preocupar mais com o futuro do que o meu presente. E começar a achar coisas muito ruins deles. E começar a achar coisas muito ruins do meu futuro. Achar que muita coisa ruim ia acontecer. E eu pensava mais no futuro do que no meu presente. Isso acabou me acarretando... assim, eu era muito desligada. Eu só ficava com aquele pensamento o tempo todo. Por mais que você queira cortar esse pensamento do futuro, é muito difícil.
É muito difícil você conseguir. Então você fica ali com aquela coisa no futuro, no futuro, no futuro, e esquece de viver o presente. Gente, o futuro é feito de presente. Se a gente não viver o presente, o futuro vai ser aquele pouco mesmo que você tá imaginando, sabe? E, e foi isso que foi acontecendo. E além disso, tava um turbilhão aqui em casa, no meu casamento, amizades falsas no meu casamento, né? Foi nesse momento que eu achava que não tinha mais solução para os meus problemas, que eu tava naquele beco sem saída, que eu não tinha nem coragem de enfrentar os meus problemas de frente. Foi nesse momento que eu comecei a procurar Deus. Porque eu achava assim, bom, solução não tem, então eu vou pedir pra ele, né? Porque é uma coisa ele deve fazer. E foi muito difícil, a resposta demorou muito de vir. Por mais que você dedique tudo, às vezes as respostas demoram de vir na sua vida. Ah, eu queria tanto uma casa, e você fica lá 5 anos esperando uma casa. E aí você fica pensando, nossa, mas 5 anos, pra quem tá esperando isso é muito tempo. Mas quando você coloca na mão de Deus, quando você menos espera, acontece. E foi isso que aconteceu na minha vida. Aconteceu tudo de repente, quando eu menos imaginei. E vai ter mais vídeo falando sobre essas coisas que a gente não espera e que acaba acontecendo na nossa vida. Coisas que a gente já até perdeu a esperança, que a gente entrega pra Deus, que a gente ora, tudo, mas que a gente já perdeu a esperança. Então, foi nesse momento de. Como eu tava dizendo, nesse momento que eu fui casar, que as coisas começaram a desenrolar um pouco. Eu comecei pra igreja, tudo. As minhas amizades que eu achava que, nossa, que amizade, tá? Que eu procurava, digamos, um consolo pra minha ansiedade. Que eu procurava, digamos, um consolo pra minha ansiedade, pra minha depressão. Não era amizade de verdade. E aí eu aprendi que não adianta você procurar consolo da sua ansiedade, consolo da sua depressão em coisas erradas, em coisas do mundo. Então não adianta você procurar consolo para sua ansiedade, para sua depressão, para o seu problema em coisas da internet, em coisas que não te edificam, em coisas que não te amadurecem, em coisas que só distraem sua mente e só adia a solução do seu problema. E foi isso que eu aprendi. Então, através dessas amizades, eu aprendi que assim, quando eu estivesse mal, eu não ia procurar amizades que eu achava que valia a pena. Porque não era isso, não era essa resposta que eu acho que Deus queria pra minha vida. Ele queria que fosse atrás da minha vida. Quando eu comecei a fazer academia, foi que começou a mudar a situação minha do meu físico, porque eu era muito, muito, muito gorda. Eu acredito que, pra vocês terem noção, eu nunca falei aqui em relação ao quanto que eu pesava, mas eu já devia estar perto, muito próximo de 200 quilos, gente. É muito peso. E hoje você olha pra mim, até o meu rosto é mais fino, tudo. Então, assim, quando eu falo que Deus me ressuscitou, não foi porque ele me tirou de uma cova lá que eu tava realmente. Porque eu já estava vedada ao fracasso. E ele foi lá e me puxou. Foi isso que ele fez. E, como eu tava falando, quando talvez as ideias não fiquem tão bem desenvolvidas, porque eu não anotei, eu só vim aqui, liguei a câmera e tô falando com vocês tudo o que aconteceu. Aí, nessa bagunça toda aqui, amizade falsa, tudo, eu comecei a ir pra igreja, eu comecei só a procurar Deus mesmo. E quando eu entrava na internet, tira um minutinho, procura um vídeo legal, assim, tem tanto pastor na internet. Eu sou católica, mas eu não tenho esse preconceito de ver vídeo de pastor nem nada. Procura um pouquinho da palavra de Deus, que seja 5 minutinhos do seu dia, para que você comece a ter aquele entendimento melhor. Porque às vezes tem coisa que tá na tua cara que você não vê. Quando você procura Deus, você começa a entender coisas que você não entendia antes. Eu não sei se alguém aí já se converteu e tal, mas é mais ou menos isso. E aí, quando você procura Deus, nem que seja um minutinho, gente, do seu dia, sabe? Pega aquele momentinho, senta, nem que seja no vaso, minha amiga, faz uma oração, pede a Deus, fala assim, Deus, transforma a minha vida, eu não aguento mais isso, que Ele vai te escutar. E foi isso que eu comecei a fazer, não foi no banheiro, tá? Mas eu comecei a ir na igreja pelo menos a cada 15 dias. Uma semana eu ia, outra semana eu não ia. Não tinha motivo, gente. No fim de semana eu ficava cansada porque eu ficava limpando casa, tudo. E
E assim, eu tinha muita coisa pra fazer, porque eu acumulava tudo pro fim de semana. Eu tava trabalhando durante a semana não, era sem chance de fazer qualquer coisa. Eu chegava aqui super tarde, porque eu trabalhava longe. Então eu chegava aquele bagaço, vinha de ônibus pra cá. Então, no fim de semana eu achava assim que, eu já tô cansada, tal, não vou nem pra igreja, não. Eu comecei, chegou uma hora que eu falei assim, podia ir pra igreja sábado à noite. Sábado à noite, pra quem não sabe, não sei em outras religiões, né? Mas na igreja católica, o sermão de sábado, que é a palavra de sábado, normalmente se repete no domingo. Eu, na verdade, naquela época eu nem sabia disso. Mas domingo eu sempre vou. É sempre. Hoje eu vou no domingo, né? Mas antes eu ia no sábado na igreja. Eu comecei indo no sábado. E eu ia a cada 15 dias, como eu falei. Só que mesmo indo a cada 15 dias, eu acho que Deus sentia no meu coração que eu tava procurando ele, né? Sentia no coração dele. Eu tava procurando ele de coração. Eu acho que mesmo indo a cada 15 dias, Deus sabia que no meu coração eu tava procurando ele, de uma certa forma. E apesar que eu não que era aquela pessoa meio assim e tal, mas eu comecei a sentir a presença de Deus na minha vida, isso foi muito importante, porque é uma coisa que o Padre Marcelo fala, que eu acompanho sempre ele, eu achei ele uma pessoa incrível, é que assim, as pessoas sabem que tem coisas que a gente sabe que existe, mas que a gente não vê. Por exemplo, a gente não vê bactérias, mas elas existem. E o mundo espiritual é a mesma coisa. Você às vezes você chega num lugar, você sente um ambiente carregado, você sente que uma pessoa não bate o santo com ela, por exemplo. Mas você às vezes fica. Você sente as coisas, mas mesmo assim você meio que não acredita em Deus. E é mais ou menos isso. Porque Deus você sente ele, mas você não vê. Você sabe que ele age na sua vida, mas você mesmo assim fica meio assim. Principalmente quando a gente não procura, né? A gente conhece. Será, gente? Mas será? Minha amiga, na dúvida, eu vou te falar uma coisa. Vai atrás. Porque. E. Não quer dizer que você não está vendo que você não possa sentir Deus na sua vida. Possa ser que demore um pouquinho, mas você vai acabar vendo. Você vai vendo, não, sentindo. Uma forma de falar vendo, né? Também. E foi assim que aconteceu. E aí Deus foi transformando e foi mudando. Eu nunca falei isso em vídeo, mas eu pesava quase 200 quilos. E hoje eu já emagreci muito, muito mesmo. Até o meu rosto mudou. Eu acho que eu não, que assim, o meu rosto mudou, o meu metabolismo mudou, tudo mudou, gente. Eu fiz exames agora e eu prometi pra Deus que quando eu pegasse, porque eu não, faz muito tempo que eu não ia no médico. Eu acho que eu tava num mato sem cachorro mesmo, eu não vou no médico não. E eu fui no médico, gente, eu não tenho nada, eu não tenho diabetes. A única coisa que ela um pouquinho alterada era a minha pressão e de repente ela, pum, baixou e deu tudo certo. Eu coloquei na mão de Deus e já deu tudo certo. Então, assim, tá tudo normal, gente. É incrível, tá tudo normal. E eu faço atividade física normal, faço tudo normal como uma pessoa normal. E às vezes, assim, não quer dizer que você é gordinha, que você tem tendência, que você seja aquela pessoa cheia de doença. Não necessariamente. Quando você se cuida, por mais que você tenha essa tendência a engordar, enfim, as coisas dão certo, né? E os exames, né? Dão certo. Bom, enfim, gente. E Deus foi agindo aos poucos. Aos poucos eu paguei todas as dívidas que a gente devia. Eu não sei em exato, mas acho que quando a gente casou, a gente devia mais de 30 mil reais. A gente não sabia nem como que a gente ia pagar isso. A gente imaginou que a gente ia ficar uns 2, 3 anos pagando isso no mínimo, porque a gente tinha já os gastos do mês. Eu não sei, gente, a nossa vida era uma bola de neve. Eu não sabia nem como que a gente ia pagar isso. Só sei que Deus abençoou tanto, gente, que em 6 meses a gente conseguiu pagar. Aconteceu coisa assim que ninguém acredita, mas a gente conseguiu pagar. E Deus foi agindo, foi agindo, foi agindo, e a gente conseguiu pagar. Hoje eu tô sem trabalhar. E a gente ainda assim, com o mesmo salário que o André tem, ele não foi promovido nem nada, a gente consegue pagar nossas contas, ainda consegue viajar, e as pessoas acham que, nossa, eles ganham de dinheiro, e não é bem por aí. A gente se controla muito e coloca sempre na mão de Deus. E sempre, assim, quando a gente coloca na mão de Deus, sempre ele dá um jeitinho. Quando você precisa de uma coisa que você não tem dinheiro, você coloca na mão dele e ele dá aquele jeitinho, nem que seja, né, do jeito dele, mas ele dá aquele jeitinho. Às vezes, por exemplo, essa semana eu tava precisando de roupa, então eu falei pro André, preciso comprar meus vestidos um pouco, e eu já ganhei esse aqui da minha vizinha. Pra vocês verem, né? É a segunda vez que isso acontece, gente.
pra vocês verem que assim, Deus é muito providente na nossa vida. A gente não pode duvidar do poder dele. E ele age sim na nossa vida, ele transforma. E foi isso que aconteceu na minha, ele foi transformando. Eu entrei na academia, eu comecei a emagrecer, a gente quitou todas as nossas dívidas. O meu casamento com o André foi ficando cada vez mais fortalecido. A gente, assim, hoje, antes era cada um pro seu lado. Eu, André, ia pro futebol dele, eu saía com as minhas amigas, eu bebia pouco, mas eu bebia. E hoje eu não bebo mais nada. Isso não quer dizer que seja uma coisa ruim beber, eu não tô criticando quem bebe. Mas na minha vida, depois que as coisas foram acontecendo, eu tive mais discernimento, isso é uma palavra muito importante, das coisas que me faziam bem e que me faziam mal. Na minha cabeça, me veio assim no meu coração que eu pensava assim, gente, se beber não vai me acrescentar em nada, por que eu vou ficar de repente num bar ou numa padaria com uma amiga se isso é uma coisa que talvez não vai agradar tanto o André? E ele vai estar lá no futebol, sendo que é uma coisa que talvez não me agrade lá no fundo, assim. Por mais que, ele tá no futebol, mas ele poderia estar comigo fazendo alguma coisa. Isso não quer dizer que seja pecado, que seja errado, gente. Mas quando a gente é casado, a gente tem que procurar ser mais companheiro do outro e fazer coisas que. Fazer coisas que a gente possa fazer junto, que a gente goste de fazer junto. E hoje a gente faz muito isso. E o que não quer dizer que se hoje ele falar pra mim que ele quer ir pro futebol, eu vou achar ruim. Eu não acho ruim. Só que, assim, lá no fundinho eu queria que ele estivesse comigo. E. Enfim. Enfim, gente, isso aqui, como eu disse, Deus foi agindo e as coisas foram se transformando. E hoje tá num pé, assim, que eu falo pra vocês, que eu falei pra Deus, quando eu pegar esses exames, porque faz muito tempo, gente, eu nem sei quando foi que eu fiz exame na minha vida, que faz muitos anos. Quando eu peguei aquele, quando eu falei assim pra Deus, eu coloquei na mão dele, eu falei assim, Deus, eu vou fazer esses exames, eu não sei o que vai sair nesses exames aí, mas eu vou vir aqui contar minha história, eu vou vir aqui falar um pouco de tudo o que aconteceu, dessa depressão, dessa ansiedade, de tanta coisa ruim que aconteceu, de tanta coisa ruim que eu pensei, de tanta coisa ruim que eu achei que ia acontecer. E Deus transformou tudo na minha vida. E assim, transformou e foi transformando, né? E ainda está transformando. E aí mais pra frente vocês vão ver um vídeo que vão deixar vocês de queixo caído, mas isso aí vai ser outra história. E é isso, gente. Eu tô falando pra vocês que tá com esse problema de ansiedade, de depressão, que você às vezes não consegue dar aquele primeiro passo pra. Assim, aquele primeiro passo pra você sair desse. Você não sabe nem por onde que você começa. Você não sabe nem por onde que você começa pra poder sair desse momento ruim na sua vida. Porque momentos ruins eu tenho, todo mundo tem. Eu achava que os problemas eram só comigo. Eu já cheguei a achar em alguns momentos dessas tribulações todas. Eu comecei a achar que até assim, se a vida é isso, não vale a pena viver e tal. Só que eu nunca tive coragem de tirar minha vida, graças a Deus. Então, eu nunca pensei em tirar minha vida nem nada, mas eu sei que eu achava que isso era coisa de fresco, de depressão. Eu achava que isso não existia. Eu achava que era só aquele momento ruim, porque todo mundo tem aquele momento ruim na vida, aquele momento que meio que fica, sabe, cabisbaixo, não tá afim de fazer as coisas e tal. Sim, eu acho que todo mundo já passou por que seja por um momento de desânimo na vida. E, enfim, e assim, eu passei por momentos bem ruins, sabe? Mas eu fui superando aos poucos, não foi assim de repente, não foi assim, ó. Foi uma mudança que começou coincidentemente na Páscoa e terminou agora na Páscoa também. E depois de acho que 2 ou 3 anos de muita angústia, de muitas coisas chatas, e de repente aconteceu uma coisa que mudou tudo a minha vida. Uma coisa não, porque foi assim um processo, né? E aí chega uma hora que tudo se transforma e você fica assim, gente, isso aconteceu, não acredito. Mas acontece, gente. Acontece, acredita que pode acontecer com você. É difícil mesmo, mas assim, acredita que você pode sair disso. Procura ajuda de Deus. Mas se você não acredite, pega aquela oraçãozinha pronta na internet. Tem vários sites por aí, oração contra a depressão e tal. Procura se encontrar. Eu acho que eu digo assim que você tem que procurar se encontrar, se amar, porque às vezes a gente não se ama, às vezes a gente não se cuida, às vezes a gente não se gosta, a gente acha que a gente não merece perder tempo com a gente mesmo. É muito melhor
a gente perder tempo, por exemplo, sei lá, assistindo qualquer coisa na TV do que você fazendo a sua unha, porque você acha que você não merece se cuidar, ou de repente passando uma maquiagem, ou de repente simplesmente procurando a Deus. Eu falo assim que eu comecei procurando a Deus pelo menos uns 5 minutos por dia. Mas hoje eu procuro ele todos os dias da minha vida. Por mais que eu não tenha tempo, pelo menos uns 5 minutinhos assim antes de dormir, eu paro, eu oro e agradeço a Deus por mais um dia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu não sei se eu falei as coisas certas, eu não sei se eu falei do jeito que eu queria falar. E se você gostou, deixa seu joinha aí. Comenta aqui embaixo a sua experiência com a cidade, com depressão, com as coisas que acontecem, assim, que às vezes a gente não tem domínio e que às vezes deixa a gente lá embaixo. Você tá vivo, meu amigo, tem jeito, não é aquela situação, tá doente, tá chateado, tá achando que vai ficar endividado, tá desempregado. Meu amigo, tem jeito. Enquanto você acreditar que tem jeito e correr atrás das coisas e ter fé, tem jeito sim, tá bom? Big beijo, gente. Obrigada por assistir esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, dá um joinha pra mim. E se você não for inscrito, se inscreve aqui embaixo. E eu vou tentar pelo menos uma vez por semana gravar um vídeo assim, conversando com vocês, ajudando vocês. Se vocês comentarem aqui embaixo, talvez no próximo eu grave, assim, falando um pouquinho das ideias que vocês me darem, dos comentários que vocês deixarem aí. Enfim, a gente desenvolve no próximo vídeo, tá bom? Até a próxima, tchau!